Olha aí o pessoal que é proprietário da Yamaha XT660R. Esse é o modelo 2014 e vamos mostrar nesse vídeo como é que se faz a verificação da marcha lenta da motocicleta, verificação do ajuste de CO e verificação dos sensores da motocicleta. Não são todos os sensores, mas vamos tentar fazer o que o painel disponibiliza. Então tudo vai ser feito pelo painel. E vocês vão ver passo a passo como é que se faz essa verificação. Ok, vamos iniciar a verificação com pressionando botões Select e Reset aqui no painel. E você pressionando os botões, você vai ligar a chave. Vai aguardar 8 segundos com os botões pressionados e vai entrar nesse modo diagnóstico. Nesse modo diagnóstico, você pode alternar aqui no botão Select entre diagnóstico e CO. Vamos iniciar pelo modo CO, porque aqui é que a gente vai poder verificar a marcha lenta e a questão do ajuste de CO. Chegou no modo CO, você vai selecionar por 2 segundos nos dois botões. Vai entrar nesse modo C1. Esse modo C1 vai ficar esse 0 aqui, que é o 0 correspondente ao giro do motor. Na hora que eu acionar o motor, este marcador aqui vai me mostrar a rotação em que o motor está naquele momento. Lembrando a vocês o seguinte, o motor desta moto ele já está aquecido, então eu aqueci previamente, certo? Por quê? Porque esse giro aqui eu tenho que aferir com o motor quente. Então, se você por acaso for aferir com o motor frio, você vai encontrar uma rotação maior do que a rotação real que está programado. Por quê? Porque o motor frio ele sempre vai ter uma rotação maior do que o motor quente. Então você esquenta, deixa passar uns 5 minutos, a partir dos 5 minutos é que você vai fazer a verificação. Então o que é que vamos fazer? Vamos ligar a motocicleta. Veja que a rotação já vai aparecer no painel. Veja que aqui a injeção está verificando a temperatura. E veja que ela vai caindo. Ou melhor, está verificando a temperatura do motor. E veja que quando ela percebe que a temperatura está no nível aceitável, ela já diminui automaticamente o giro do motor, certo? Então veja que está caindo e ficará quase que estável de 1400, 1500, 1600 RPM. Vou desligar, veja que zerou novamente. Então, qual é o procedimento? Nesse modo aqui, eu não vou fazer esse procedimento com o motor ligado, por quê? Por causa do barulho, então vocês podem não entender o que eu estou falando. Porém, considere que o motor está ligado, que eu não desliguei. Então, você vai localizar este parafuso aqui, próximo aqui os cabos do acelerador, certo? E o que é que você vai fazer? Se por acaso o padrão que a Yamaha recomenda é de 1400 a 1500 RPM. Se por acaso, depois que o motor estiver quente, estiver fora desse índice, desse valor, o que é que você vai fazer? Você vai, com a mão mesmo, 2 dedos aqui, você vai girar no sentido horário para aumentar o RPM. E no sentido anti-horário, você vai diminuir o RPM até que você chegue àquela marca de 1400 a 1500 RPM, ok? Então não tem segredo, o importante é simplesmente você deixar o motor esquentar um pouquinho para que o RPM fique ajustado corretamente, ok? Nesse modo C1, quando nós selecionamos mais uma vez aqui nos dois botões, veja que vai aparecer este 0. Este 0 ele vai me mostrar aqui o nível de CO, que é o gás de exaustão, monóxido de carbono, que está sendo expelido pelo escapamento nesta regulagem atual. Veja que o 0 é a regulagem que está aqui na minha motocicleta e é a regulagem padrão para esta motocicleta. Então 0 é o que vem de fábrica.
Se você tiver interesse de aumentar esse nível, você vai aqui em Select. Se você quer diminuir, você vai em Reset, inclusive ficando negativo o valor. Você tem que atentar para esse ajuste. Esse ajuste, eu não consegui, nem na literatura da Yamaha, nem nos artigos da internet, verificar com certeza absoluta qual é o objetivo. Então, na Yamaha simplesmente não tem nada sobre o objetivo e as consequências desse ajuste. Apenas o procedimento para que você faça o ajuste. Então, a Yamaha não fala por que deve ser feito esse ajuste. Existe um artigo interessante na internet que é assinado por Breno Assunção, da PowerShip, que ele fala sobre essa questão. Para ele, esse ajuste de CO, ele vai influenciar tão somente naquelas rotações de até 2.500 RPM, em que o motor, teoricamente, ainda está frio, né? Está numa situação em que não está, ou está frio ou está com uma rotação baixa, né? São essas duas situações, em que nesse caso, esse ajuste serviria exatamente para que seja feita aquela verificação que é feita em alguns estados com relação ao nível de emissão de poluentes. Então, esse ajuste seria exatamente para isso, para que o motor se adeque àqueles índices que são exigidos naquela verificação. Então, é uma coisa que realmente faz sentido, né? Ele falou que no caso de você aumentar a rotação acima de 2.500 RPM, não faria diferença nenhuma com relação a rendimento e com relação a consumo de combustível, que essa regulagem seria só em baixa rotação. Outros já falam o seguinte, que você aumentando aqui o nível, você vai aumentar o rendimento da motocicleta, ou seja, você vai colocar mais potência e mais rendimento na motocicleta, vai aumentar o consumo, e isso seria essa regulagem aqui seria o caso de aumentar a mistura de ar e combustível, a proporção de combustível na mistura. Já se você diminuísse, seria diminuir a proporção de combustível na mistura de ar e combustível. Veja que são opiniões conflitantes. Então, o que é que eu recomendo? Se você tem um conhecimento apurado sobre essa regulagem, se você realmente tem certeza, faça. Se você não tem certeza, é melhor evitar. Por quê? Porque essa regulagem aqui, ela pode estar relacionada à questão de mistura de ar e combustível. E se estiver relacionada, essa mistura aqui, ela vai influenciar diretamente no rendimento do motor. E isso quer dizer que se estiver acima do tolerável, ou seja, se tiver um número muito positivo aqui, ela vai causar um excesso de combustível. E se tiver um número negativo, vai trazer uma pobreza na mistura de combustível, e isso pode danificar seriamente o motor, né? Então, depois, se houver realmente uma comprovação, se eu encontrar em algum local falando sobre isso, principalmente pela Yamaha, então posso até postar para vocês a resposta correta, mas por enquanto não tenho uma definição sobre esse tema, certo? O importante é você saber como é que se faz o procedimento, e o importante também é que você saiba, faça a verificação da sua moto. Se não tiver em zero, o ideal é que você coloque em zero para depois você pesquisar por que é feita a verificação, essa mudança. Porque o zero é o mais seguro. É seguro para a sua moto e é seguro para qualquer tipo de pilotagem. Veja que minha moto aqui está no zero e eu já consegui fazer 24,5 km com 1 litro de gasolina em rodovia, na velocidade de média de 100 a 105 km por hora. Então você veja que não é uma regulagem ruim. Não precisa você estar diminuindo essa regulagem para que a motocicleta tenha mais economia. Vamos fazer o seguinte, então já fizemos a marcha lenta e regulagem de CO.
o que vamos fazer? Para fazer o ajuste dos sensores, esse botão Ignition Stop tem que estar nessa posição de não rotação. Desligamos a chave. Para quê? Porque nós vamos fazer novamente, entrar no painel, a partir desse procedimento aqui, vão ser os dois botões, 8 segundos. Aguarda 8 segundos. Entrou no modo diagnóstico. Se você quisesse o CO novamente, era só apertar aqui. Entramos no modo diagnóstico. Só uma informação, nesse modo CO, nas motos até 2009, eu vi a informação que existia C1 e C2. E essa moto 2014 não existe mais C2. Então você, pressionando aqui CO, ele selecionando CO, ele já vai para o modo C1 e você não consegue colocar C2 aqui no botão Select. Ok? Mas como nós queremos diagnóstico, seleciona aqui diagnóstico, 2 segundos. Vamos para o primeiro sensor. Esse primeiro sensor é o sensor de ângulo do acelerador. O que quer dizer isso? A posição em que o acelerador está aqui, veja que quando você vai acelerando, a posição do acelerador, o ângulo, o melhor ângulo, vai aumentando ou diminuindo. Para que eu tenho que verificar esse sensor? Primeiro, para saber se ele está dentro da especificação, que nesse modelo aqui, o inicial, que é onde ele está agora, é de 15 a 17 graus, então veja que ele está 16, e o final, totalmente acelerado, tem que estar entre 97 e 100 graus. Então esses são os valores de referência. E outra coisa que você tem que atentar é o seguinte: você desconfiou que o acelerador não está respondendo ao comando de forma efetiva, o que você vai fazer? Você vai acelerando aqui de forma bem lenta e você tem que analisar para saber se esses números também vão aumentando de forma lenta e sequencial. Por quê? Porque se o sensor estiver com problema, ele vai me mostrar um valor que não seja sequencial, um valor que vai pular de uma unidade para outra unidade totalmente diferente. Então é isso que vai me mostrar se o sensor está com problema ou não. Vamos mostrar o sensor. Ele fica aqui no corpo de injeção. Esse é o sensor de posição do acelerador. O pessoal também conhece, é chamado de TPS, certo? É bem conhecido do pessoal aí exatamente porque ele é um sensor que, se ele tiver com algum problema, entrar sujeira, alguma coisa assim, ele vai apresentar falha na leitura. Ok, próximo sensor, próximo diagnóstico, né, o 03. Esse 03 ele vai me dar a pressão do ar de admissão. O que quer dizer isso? É a pressão em que o ar está sendo admitido pelo corpo de injeção. Esta pressão ela é mostrada em quilopascal. E ela vai, logicamente, ela vai alterando de acordo com o giro do motor. E uma coisa interessante é que ela altera de acordo com a altura em que a moto estiver, a altura em relação ao mar. Veja que aqui a pressão está me mostrando 95, 96. A cidade onde eu moro, que na realidade eu estou aqui no município, mas existe uma diferença de quase mil metros de onde eu estou agora para onde eu moro. Então eu moro numa localidade, uma cidade mais alta, né, em relação ao nível do mar. A pressão lá na cidade, no local mais alto, fica em 89. Aqui, veja que eu já estou no local mais baixo, veio para 96 a pressão. Então veja quanto mais baixa a cidade, maior a pressão. Certo? Outra coisa que vocês têm que saber é o seguinte: o sensor, eu vou mostrar aqui para vocês verificarem. Esse é o sensor de admissão de ar, pressão de admissão de ar. Ele vai receber a pressão a partir dessa mangueira aqui, que está acoplada diretamente ao corpo de injeção, e ele vai fazer a leitura de acordo com
de acordo com a pressão daquele local, e também ele vai variar com o funcionamento do motor. Por que eu estou falando isso? Vejam que aqui está variando 95, 96, porém com o motor desligado. Se eu preparar aqui o motor e acionar, veja aqui, ó. Ele vai modificar a pressão do sensor. Então isso quer dizer que o motor ele influencia nessa pressão. E essa pressão ela vai servir para qualquer parâmetro que a injeção for utilizar, ele vai usar com certeza essa pressão que está sendo mostrada aqui nesse sensor, né? Quando eu aciono o motor, a Yamaha fala que o valor ao acionar ele deve ficar entre 1.3 e 26 kPa, 26.6 kPa. Veja que quando eu acionei aqui ele talvez não chegou ao mínimo de 60. Então isso ficou muito longe do 26. Não sei se esses valores que eu tenho aqui são desatualizados, mas veja que não consegui chegar nem próximo a 26 kPa de pressão quando o motor foi acionado. Então o pessoal que for fazer aí, por favor, me informe se este valor ele realmente é atingido. 26.6 ao acionar aqui, você está acionando aqui o motor, ele não vai ligar. Não se preocupe, isso não é defeito, o motor não vai ligar. Isso é só um teste que o sensor é feito com acionamento do motor. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma informação. Não, próximo sensor 0,5, esse sensor é a temperatura do ar de admissão. É aquela temperatura do ar que é admitido pela caixa de ar, né? Veja que aqui está marcando 35, 36 graus, é a temperatura ambiente, certo? Não tem o que se fazer, é a temperatura do ambiente. Este sensor, eu até retirei aqui essa parte para mostrar a vocês, é esse sensor aqui, ó. Ele fica diretamente acoplado à caixa de ar. Só como referência, aqui é a ECU, aqui é o retificador. Não tem como errar. Deu um problema, não está marcando uma temperatura condizente com a temperatura ambiente, você já de cara você vai desconfiar que esse sensor de temperatura está com algum problema. Ok, próximo sensor, 26, o 0,6, né? Temperatura do líquido de arrefecimento. Veja que essa temperatura, ela vai ser a temperatura atual do líquido, né? Como eu falei, o motor foi aquecido anteriormente, então a temperatura está em 64. Uma curiosidade para vocês, eu fiz o teste agora há pouco com relação a que temperatura a ventoinha ela é acionada. No momento em que o ventilador foi acionado, eu verifiquei aqui a temperatura estava marcando 106 graus no momento do acionamento. Logicamente que isso pode mudar um pouco, mas só para vocês terem uma ideia, veja que está caindo, tá vendo? Então quanto mais o tempo passa, mais até que ele atinge a temperatura ambiente também. Né? Deixa eu ver aqui qual... Pronto, outra coisa é que a Yamaha fala que a temperatura de operação deste motor é de 80 graus. Então, veja que a ventoinha ligou a 106, mas não quer dizer que em 106 aquela temperatura vai ser mantida naquela temperatura, naquele patamar, né? Ou seja, 106 talvez seja o máximo em que o motor vai suportar essa temperatura. A partir, chegando em 106, o ventilador liga, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer uma diminuição da temperatura, até que chegue em 80 graus. Não sei se exatamente ele vai trabalhar em cima de 80 exatos, mas é o que tem na literatura da Yamaha. E essa temperatura também é uma coisa interessante que o pessoal tem que saber, é isso aqui. Essa temperatura ela é controlada pelo sensor, que eu vou aproveitar aqui e vou mostrar a vocês. Esse sensor está captando a temperatura do líquido de arrefecimento.
E também é controlada por um dispositivo que tem aqui dentro, que é a válvula termostática. O que é que essa válvula ela vai fazer? Ela vai receber o líquido aqui através da bomba. A bomba vai jogar pelo motor. Só que quando o motor está frio, o que é que ocorre? Essa válvula, que ela é ativada pelo calor, ela vai estar, o motor frio ela vai estar fechada. E ela não vai deixar que o líquido siga de volta pelo retorno aqui para o radiador. Então por quê? Exatamente para que o motor, com o funcionamento, o início do funcionamento, ele estando frio, esse líquido aqui ele não possa passar e fique retido aqui e adquira uma temperatura mais alta com menor espaço de tempo possível. Então o que é que ocorre? Quando o motor é ligado, o líquido vai ficar retido aqui e essa válvula só vai abrir quando atingir de 71 a 85 graus. Então o que é que ocorre? Atingindo os 71 no mínimo, ela vai abrir através de um processo um processo de detecção de calor. Então ela vai abrir e vai deixar o líquido voltar para o radiador, para evitar exatamente aquela troca de calor excessiva quando o motor ainda está frio. Então se deixar o líquido fluir normalmente, o líquido vai conseguir absorver mais calor do motor e não vai deixar com que o motor adquira uma temperatura de funcionamento ideal num curto espaço de tempo. Então isso é importante porque antigamente o pessoal tinha a cultura de achar que válvula termostática iria diminuir a eficiência do resfriamento do motor. E na realidade é o contrário, né? Ela é uma peça essencial para funcionamento. Ok, então vamos lá, próximo diagnóstico 07, é o pulso de velocidade. O que é que ocorre? Esse é o sensor o diagnóstico do sensor de velocidade do motor. Veja que quando eu girar aqui o pneu traseiro, estou girando o pneu traseiro, o que é que está ocorrendo? Está ocorrendo uma acumulação de pulsos de velocidade. O que é que me mostra nesse diagnóstico? Exatamente que o sensor está funcionando normalmente. Logicamente você vai saber que o sensor está funcionando normalmente quando você está pilotando a motocicleta. Só que esse sensor aqui ele vai mostrar exatamente isso, que os pulsos são gerados e que eles são gerados de forma contínua, né? sem nenhuma falha. Só falta então mostrar para vocês, não tem muito o que falar, né, sobre esse diagnóstico, mas veja que o sensor de velocidade é esta peça aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro aqui. É uma peça quadrada que fica nessa região aqui, ó. E ela vai receber o movimento exatamente da transmissão do motor. Então não é difícil, é uma peça com a base quadrada acoplada à transmissão do motor. Ela é quem vai. E engraçado que é isso que ocorre. Pneu traseiro, certo? Não é dianteiro. Algumas motocicletas têm esse sensor na dianteira. Esse aqui, girando o pneu traseiro, é que você vai conseguir verificar a velocidade da motocicleta. Próximo diagnóstico 08 é o interruptor de corte de ângulo de inclinação. O que é que ocorre nesse interruptor? É aquele interruptor que quando a moto tomba, ele desliga o motor, exatamente porque ele é um sensor de inclinação. Ou seja, ele vai detectar quando a moto atinge de 65 graus abaixo, ele vai detectar que a moto está caindo ou tombou e vai desligar a motocicleta. Como é que eu sei que ele está funcionando normalmente? 0,6 é um valor que está entre 0,4 e 1.4 volts. 1.4 volts. O que é que isso quer dizer? Quando está entre 0.4 e 1.4, o sensor está me mostrando que a moto está na vertical. Se por acaso a moto estivesse tombada, ele estaria me mostrando um valor entre 3.7 e 4.4 volts. Então o que é que ocorre? O sensor está me mostrando a leitura correta aqui, porém
não é sempre assim que ocorre, né? A gente sabe que o sensor ele pode dar defeito, ele pode travar numa situação diferente. Então, o que é que vocês têm que atentar? Se você chegar aqui, sua moto não está ligando, está dando algum problema e o valor tiver entre 3.7 e 4.4 volts, você constatou aqui que o sensor está demonstrando uma posição horizontal enquanto a moto está na vertical. Então, você constatou que ele está com defeito. E esse defeito não é tão incomum quanto se pensa, né? Então, atentar bastante para isso. Se você tiver com algum problema na moto, veja que o sensor é este aqui. Ele fica próximo ao reservatório do freio traseiro, né? Do fluido do freio traseiro. É uma peça tranquila de você encontrar. Pronto, agora dá para ver. Isso, pronto. Essa peça aqui com esse conector branco, ok? Não tem muito o que fazer, é só você verificar esses valores e ver qual é a indicação que ele está dando. O 9, uma coisa que eu esqueci, você sempre vai fazer a verificação dos sensores, deixa o engine stop desligado. Por quê? Porque alguns sensores, como esse 9, ele vai necessitar que você faça o start aqui. Então esse 9 ele vai mostrar a tensão da bateria. O padrão é 12 volts, com a moto desligada. Então, vou dar o start aqui no engine stop, veja que me mostrou 12.2 volts. É o que é recomendado, essa voltagem. Quer parar aqui a verificação, você desliga o engine stop. Também não tem muito o que falar. Lembrando que a bateria com a tensão baixa para motos com injeção eletrônica, veja que não praticamente impossível a injeção funcionar com a tensão baixa, viu? Então você viu aqui está 11,5, 11, você já tem que acender o alerta, porque realmente o alerta que eu falo no sentido de verificar porque a bateria está nessa tensão, né? Aí você já sabe que ela pode estar com a vida útil terminando ou algum outro motivo. O próximo é interessante, é o sensor do apoio lateral, né? Esse apoio lateral, vou mostrar para vocês logo o sensor. É o apoio lateral, o sensor, essa peça aqui, ela recebe a informação a partir deste pino. O que é que ocorre? Esse sensor, juntamente com o sensor de neutro e o sensor de embreagem, eles vão monitorar alguma situação de perigo que possa estar ocorrendo para acionamento do motor. Ou seja, o motor ele só pode ser acionado em algumas situações em que não haja perigo para o condutor. Quais são as situações de perigos? Marcha engatada ou embreagem, ou marcha engatada com embreagem embreagem na posição normal, né? Ou o pedal estando estendido, né? Então são situações que você for acionar o motor, você pode sofrer um acidente. Então o 20, ele vai me mostrar a leitura do pedal de apoio, né? O apoio lateral. Então o que é que ocorre? Quando eu fizer este movimento aqui, este sensor ele tem que me mostrar as duas situações, ligado e desligado. Mas veja o que acontece. Eu estou movimentando aqui o pedal e ele não está modificando o status do sensor. Por quê? O segredo está aqui. O neutro, ele liga o sensor do pedal automaticamente. Então, o neutro estando ligado, ele vai ligar também o sensor do pedal. E por que isso? Exatamente porque o pedal estando estendido, que é uma situação de perigo, quando você aciona o neutro, ou você retira de marcha, automaticamente você retirou o perigo do pedal. Ou seja, você pode ligar a motocicleta com o pedal estendido desde que ela esteja em neutro. Então o que é que ocorre? Para você fazer essa verificação do pedal, você vai ter que desligar o neutro. E aí sim, você desligando o neutro, ele deixa de ligar o sensor do pedal. E veja que agora o pedal vai
o sensor vai responder exatamente às situações em que nós gostaríamos que ele estivesse respondendo. Só lembrando para vocês que a posição ON é esta posição aqui, recolhido, que é uma posição em que o motor pode ser acionado. Quando eu estendo, ele vai para a posição OFF. Então, você fazendo a sua verificação, você já sabe qual é a posição em que ele vai operar, né? Próximo sensor, então, só resumindo, desligue o sensor de neutro antes de fazer a verificação do diagnóstico 20. Desligar, que eu falo, é no sentido de acionar uma marcha, certo? Colocar a primeira ou segunda. 21, aí vai ser o sensor de neutro. Esse sensor de neutro ele vai funcionar normalmente, nesse caso aqui, não precisa você desligar outro sensor, certo? Ele não vai ser influenciado diretamente por... deixa eu mostrar aqui, sensor, deixa eu ver se dá para ver os dois, certo? Estou ligando, desligando o sensor e ele está respondendo normalmente. O que é que você tem que atentar? Veja que o pedal aqui, só mostrando para vocês, ele não vai se influenciar no de neutro, certo? O que é que vai influenciar o de neutro? É o sensor de embreagem. Logicamente você não vai fazer a verificação pressionando a embreagem, mas digamos que em uma situação você pressiona a embreagem e veja o que ocorre. Estou pressionando e ele está mostrando o ON no sensor de neutro. O que é que isso me mostra? Me mostra exatamente que o sensor de neutro ele também é influenciado pelo de embreagem. E outra coisa importante é que não existe sensor para embreagem, ou melhor, não existe diagnóstico para embreagem. Então o que é que você vai fazer? No próprio sensor de neutro, que é aqui a verificação do neutro, você desliga o neutro, porque se tiver ligado o neutro, a embreagem não vai desligar o neutro, a embreagem apenas liga o neutro. Então, você com o neutro desligado, você vai pressionar e soltar a embreagem aqui, e veja que você está testando o sensor de embreagem sem que haja um diagnóstico específico para ele. Ou seja, testou aqui o sensor de embreagem, o pedal de apoio pode estar em qualquer situação. Veja que eu já mudei aqui o melhor. Veja que eu já estava me enganando. O pedal de apoio, ele tem que estar nesta posição. O melhor, nessa posição. Você estando nessa posição, o pedal, veja que a embreagem, eu estou puxando a embreagem e ela está influenciando. Se por acaso eu estender o pedal, veja o que é que ocorre. Ele não liga o pedal o sensor de neutro. Por quê? Aqui a explicação é simples. Existem dois perigos aqui. O neutro, a marcha engatada, né? E o pedal estendido. Então, com dois perigos ao mesmo tempo, quando eu puxar a embreagem aqui, ele só vai me retirar um perigo, que é a marcha engatada, mas não vai me retirar o outro. Então é por isso que nesse caso aqui você tem que atentar para isso. O perigo ele está exatamente em você ligar o sensor, né? Então, resumindo, o sensor ele vai me dar condições para operar a moto quando ele está em ON, certo? Por exemplo, aqui só para vocês atentarem, neutro em ON, ele está me dando condição para ligar a moto. Pedal em ON, ele está me dando condição para ligar a moto. Embreagem em ON, ele está me dando condição para ligar a moto. Ou seja, são situações de ON e não de OFF que me dão condições de ligar a moto. Então, isso é importante porque para você saber fazer o diagnóstico se a sua motocicleta está com problema ou não, primeiro você vai ver se você está conseguindo ligar a moto. Se você está conseguindo ligar, é porque os sensores estão demonstrando a posição ON. Beleza, você conseguiu ligar. Então vamos para o próximo, vamos para o outro lado. Você não está conseguindo ligar, então é porque algum sensor, digamos que algum sensor desses três,
não está conseguindo me dar a posição on, ou seja, está travado na posição off. Então, resumindo, posição on, a moto liga, posição off, a moto não liga. Atentar para os 3 sensores ao mesmo tempo, verificar essa sequência de que um interfere no funcionamento, no diagnóstico do outro, ok? Próximo é o 30. Esse 30 é a bobina de ignição. O que é que ocorre? Essa bobina, você já conhece, né, que é quem gera faísca para a vela. Ela vai ser verificada da seguinte forma. Você vai pressionar esse botão Ignition Stop e ele vai fazer um teste. Mas como é que é feito esse teste? Esse teste ele é feito através de uma ferramenta chamada verificador de ignição. E o que é que esse verificador vai fazer? Ele vai medir o comprimento da faísca da vela de ignição. Então, esse verificador ele é tipo uma peça mecânica, mas que ela consegue fazer com que a distância da faísca seja aumentada progressivamente até o ponto em que a faísca não consegue unir os 2 pontos. A partir daí, você consegue ter o parâmetro do comprimento da faísca que está sendo gerada pela bobina. Essa faísca ela tem que ter um mínimo de 6 milímetros de comprimento. Então você mediu ali, não conseguiu chegar aos 6 milímetros, então é sinal de que está ocorrendo alguma falha. Então, só mostrando a vocês, esta ferramenta ela é conectada nesse cachimbo. Você retira o cachimbo, conecta a ferramenta e essa ferramenta é quem vai fazer a aferição do comprimento da faísca. Só mostrando a vocês, veja que quando eu aciono aqui, então vai ser feita essa verificação de acordo com essa... a luz está piscando, vou voltar novamente. Então nesse momento aqui, a bobina já deve estar produzindo as faíscas para ser feita a verificação, ok? Lembrando que só com uma ferramenta especial, né? 36 é um injetor de combustível. Esse injetor ele é o bico injetor, né, que muitos conhecem. E como é que é feita essa verificação? Ele vai operar, lembrando que a bobina também ela vai operar numa velocidade 5 vezes por segundo. O injetor é a mesma coisa, 5 vezes por segundo. Quando eu der o start aqui, ele vai funcionar nessa velocidade e você vai verificar se realmente há pelo menos o som de funcionamento dele, né? O barulho característico de abertura e fechamento. Então esta peça aqui, ó, em cima, ele é acoplado diretamente no corpo de injeção. O que é que ele vai fazer? Vai pulverizar o combustível diretamente aqui na admissão. Vou dar o start aqui em cima e vocês vão ver que vai dar para ouvir o barulho dele funcionando. Ok, 5 vezes, funcionou, abriu e fechou normalmente, então você verificou que ele está funcionando através desse som de operação, né? 48 é o sistema de indução de ar. Esse sistema ele é composto por uma válvula solenoide, né? Um solenoide. E o que é que ocorre? Esta mangueira aqui ela está conectada diretamente à caixa de ar. Ela vai fazer o que? Ela vai coletar o ar na caixa de ar, o ar fresco, certo? Lá do outro lado, deixa eu ver aqui se dá para pegar aqui. Não dá por aqui. O solenoide vai ser esta peça aqui, certo? Esta peça aqui fica próximo à buzina. Ele vai receber o ar e esse ar ele vai fazer um controle de entrada e de passagem desse ar, que vai ser jogado através desse tubo na porta de exaustão do motor. Então, para que é que serve esse procedimento? Essa válvula ela vai funcionar como se fosse uma válvula mesmo em que ela retém e libera o ar de acordo com o funcionamento do motor, né?
Então, para que é que serve essa indução de ar? É exatamente para que naquelas situações em que o motor não conseguiu queimar todos os gases na combustão normal, ela vai fazer uma queima suplementar, né? Ela vai fazer a queima que não foi feita no processo de combustão interna do motor. Então esse ar ele é jogado na saída dos gases, né? E através de uma reação, talvez uma reação química, uma reação física, numa temperatura de 600 a 700 graus, ele vai conseguir fazer a queima dos gases não queimados no motor. E essa queima, ela acontece principalmente naquelas situações em que o motor está frio, né? Então, exatamente situações em que o motor não está em condições ideais para queimar o combustível. Vocês sabem que na temperatura ideal, o combustível ele é muito mais facilmente queimado do que em temperaturas mais baixas, né? Então, vou mostrar aqui para vocês, colocar aqui, só para você ouvir. Quando eu dou o start aqui no Engine Stop, ele vai produzir um som, o solenoide, que é aquela válvula que eu mostrei para vocês. Veja esse barulho. A válvula está abrindo e fechando. E é o que esse abre e fecha exatamente é produzido exatamente no mesmo tempo da injeção. Ou seja, os gases são liberados, ele automaticamente libera também a quantidade de ar. E essa quantidade de ar, eu esqueci de falar para vocês, ela vai queimar os gases e vai reduzir a emissão de hidrocarbonetos. Então, todo esse sistema é exatamente para evitar que mais poluentes sejam jogados na natureza de forma livre, né? Então esse sistema vai tentar reduzir essa emissão de hidrocarbonetos. Próximo sensor é o 50, é o relé do sistema de injeção de combustível. É o relé que está localizado nessa região aqui, certo? Então o que é que eu vou fazer? Vou acionar aqui o botão e veja que ele vai produzir um barulho. Veja que dá para ouvir 5 vezes. A bomba também funciona com o mesmo... A bomba de combustível vai funcionar com o mesmo ritmo do relé. Vou colocar novamente aqui só para vocês ouvirem. Veja que a bomba funciona, o relé liga e desliga a bomba no mesmo ritmo. Certo? Não tem muito o que falar porque exatamente é só você ouvir o som e verificar se está funcionando. Próximo, 51, relé do ventilador, né? O que é que ocorre? O ventilador, você sabe que está suscetível a problemas, né, de funcionamento. Então o que é que você vai fazer? Nesse 51 você vai verificar se o ventilador está funcionando normalmente. Ele vai ligar, a partir do momento que eu der o start aqui, ele vai ligar. Veja que eu vou deixar aqui só para vocês ouvirem. Vai ligar e desligar. Liga 2 segundos, desliga 3 segundos. Deixa-me tirar aqui, senão ele vai continuar. Veja que não tem aquela história de, não, será que o ventilador está funcionando? Será que o ventilador está ligando? Então, aqui você sabe exatamente como é que ele está funcionando. Se está ligando, desligando normalmente. Então, você está com problema aí no sistema de arrefecimento do motor, verifique o ventilador. Se ele tiver com funcionamento ok, então você já descarta o ventilador e já vai para outra peça, ok? Lembrando que o ventilador sendo testado, a luz de alerta do motor também liga, certo? Liga de acordo com o que o ventilador está sendo ligado. O 60, pessoal, o melhor, 52, já ia pulando aqui. 52 é o relé do farol. Vou dar o start aqui e o relé vai funcionar aqui normalmente na parte traseira, mas eu vou mostrar para vocês o farol, veja.
ele fica comutando sozinho, certo? O relé liga e desliga o farol, para que você saiba que está funcionando normalmente. Vou desligar, ele vai parar o funcionamento do farol. Próximo 60, ele vai me dar o código de falha da EPROM. O que é que esse código de falha vai me dizer? Esse 00, uma coisa, a partir de agora, qualquer número que tiver aqui, se for 00, é porque existe, a partir dos 60 aqui, são códigos de erro, certo? Não são mais sensores, são códigos de erro da motocicleta. A partir dos 60, o 00 corresponde à ausência de erros, qualquer outro número depois diferente de 00 é porque tem algum erro presente. Então vamos lá. O 60 ele vai me dar apenas aqueles erros que foram gerados na escrita ou na leitura daquela regulagem de CO que a gente fez no início. Então digamos que foi feita uma regulagem de CO, porém quando a ECU foi receber esses dados, eles não foram escritos corretamente. Ou digamos que eles não foram lidos corretamente. Então isso vai gerar um código de erro e ele vai ser mostrado aqui no 60, apenas nesse quesito de leitura ou gravação desses dados de CO na memória, ok? Não é um menu que vai mostrar todos os erros. Próximo, 61, aí sim, o 61 ele vai me dar o histórico de todos os erros que foram detectados na motocicleta. Veja que está zero, ausência de erros. E esses erros, eles vão, se houver, eles vão ser listados aqui. Se houver mais de um, a cada 2 segundos, ele vai me mostrar um erro diferente. Então, e esse ciclo vai se repetindo a cada 2 segundos um erro diferente, ok? Nesse caso, nesse 61 ele só vai me mostrar o histórico. Agora no 62 ele vai me mostrar a quantidade de erros que tenho na motocicleta. E essa quantidade, se eu quiser, eu venho aqui neste botão que inicialmente ele já tem que estar aqui nessa posição. Quando eu der o Start aqui, os erros que tiverem no 62 serão apagados. Ou seja, o 62 ele vai apagar o histórico que tiver presente no 61. Então isso é importante para quem, o pessoal que tem algum erro. Inclusive, o 61 ele vai me mostrar até aqueles erros que, vou colocar aqui, 61, aqueles erros que já foram sanados, como por exemplo, erro de tombamento. A motocicleta caiu, levantou a motocicleta, ela vai voltar ao estado normal, só que aquele erro ele vai continuar aqui no 61, certo? Então você vai conseguir saber se a motocicleta tombou em algum momento. 62 apaga o histórico. 63, pessoal, é novo esse diagnóstico, só que eu consegui verificar que ele vai restabelecer o código de falha 24. E o que é o código de falha 24? É falha no sensor de oxigênio. Sensor de oxigênio, também chamado de sonda lambda, é esse sensor que fica aqui no escapamento. Ele vai me dar uma leitura da mistura de ar e combustível. As primeiras motocicletas não tinham esse sensor e ele vai me restabelecer. Eu não sei exatamente o que significa restabelecer, porque poderia ser ou voltar ao código 24, como se tivesse saído do código aqui algum erro, certo? Esse código 24, esclarecendo, ele é o código de erro do sensor de oxigênio. Ou seria zerar o código 24, para deixar zerado aqui. Não sei, eu sei que é o seguinte, apareceu aqui algum código, provavelmente vai aparecer o 24, eu nunca vi isso ocorrer, então por isso que eu estou dizendo provavelmente. Apareceu o 24 aqui, provavelmente quando você acionar aqui, esse botão nesse sentido, ele vai zerar, vai apagar o código de erro 24, certo? É o que eu estou falando, é só para vocês saberem que o 63 tem a ver com o sensor de oxigênio. Então, qualquer situação que ocorrer aqui, você já vai saber qual é o procedimento. Ok? O 70, pessoal, é o diagnóstico que eu sinceramente não entendi
ele fala em número de controle. Aqui ele diz que indica o número do controle do programa. Então, como eu não sei exatamente que programa ele está se referindo, eu não vou me alongar nesse aqui. Eu sei que é um procedimento que, se o pessoal souber, colocar aí nos comentários, ok? Próximo, veja que voltou para o 01, então acabamos de verificar todos os sensores da motocicleta. O melhor, todos os sensores que é possível verificar pelo painel. Então, pessoal, só esclarecendo que esse vídeo aqui, ele ficou um pouco longo, né? Mas eu tentei aqui mostrar todos os procedimentos para que você faça uma verificação correta da motocicleta. Lembrando que, nesses casos aqui, deixa eu me desligar aqui, nesses casos aqui, são casos em que, principalmente, não apareceram código de erro no painel. Ou seja, você está com uma anomalia na motocicleta, mas você não apareceu nenhum código de erro, a motocicleta está funcionando, ou está funcionando de forma deficiente, mas que você precisa saber exatamente de onde está vindo o defeito, né? Então você faz toda essa verificação para ver se você encontra o defeito. Se por acaso apareceu o código de erro, lá no manual de serviço tem uma tabela que mostra todos os erros. Eu não vou citar aqui porque são vários, né? Então todos os erros, você vai lá na tabela, verifica qual é o código de erro. Pode também, você sabendo qual é o erro, você vai no sensor correspondente àquele erro e verifica se o parâmetro realmente está fora do especificado. Então o parâmetro está fora, apareceu o erro, beleza, você já sabe que aquele sensor está com problema. Né? O importante é o seguinte, esse vídeo aqui, vejam, uma coisa que eu queria esclarecer, eu não sou mecânico e nem trabalho em concessionária, não trabalho com moto. A única coisa que eu faço é o seguinte, eu tenho essa motocicleta, a motocicleta é minha, e por curiosidade eu vou vendo aqui o funcionamento e vou fazendo. Certo? O pessoal que tem motocicleta e tem essa vontade, então eu estou fazendo esse vídeo exatamente para isso, para que você tenha um norte de como é que funciona o sensor da sua motocicleta e saber que o painel ele tem outra função oculta, que é exatamente essa verificação, ok? Então, se eu falei alguma palavra que não seja realmente a palavra técnica ou troquei algum significado, alguma coisa assim, vocês podem me corrigir aí para que o pessoal não fique, não receba a informação errada. Coloca aí nos comentários a correção e qualquer dúvida que eu puder resolver, faz a pergunta aí. Se gostou do vídeo, dá um joinha. Se não gostou, coloca não gostei, né? E vamos lá, né? A gente vai aprendendo e vai tentando fazer o melhor possível, ok? Abraço para vocês, valeu!